Bom dia à igreja, bom dia aos amados, aos eleitos, a igreja que é de propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez falando da Bíblia, né, que é a regra de fé para a igreja, para o povo que foi comprado, que foi redimido na cruz, que não mais resta dívida nenhuma, não resta mais sacrifício. E vamos falar sobre o novo nascimento. É quando estávamos mortos em delitos e pecados, né? Quando estávamos no mundo, separado das coisas de Deus, separado dos pactos, separado das alianças, separado da graça de Deus, mas pelo Evangelho fomos atraídos e confessamos Cristo como Salvador. A partir dessa confissão, começamos a herdar esse direito que foi concedido na cruz. Vamos ler a Bíblia, vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, no capítulo 3, versículos 3, 5 e 7. Isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não te admires, eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Eu não vou entrar nessa questão da passagem, né, que aqui Jesus está falando com Nicodemos, mas toda a igreja já acredito que sabe dessa passagem, quando Nicodemos foi ter com Jesus e perguntou a ele o que ele poderia fazer para nascer novamente. Aí Jesus respondeu que deveria nascer de novo, né? Aí ele falou, mas como pode ser? Eu voltaria ao ventre da minha mãe, né? Ele não entendeu a forma que Jesus queria falar para ele, né? Não entendeu, achava que Jesus estava falando de coisas carnal, né? Na questão de nascer e entrar novamente no ventre. Mas este novo nascimento, eu acredito que é uma das coisas mais importantes que acontece na vida do ser humano, né? Que quando o Espírito de Deus ele entra, né? Faz morada, possui, ou seja, você pode usar vários adjetivos, mas é a forma com que Deus usa para vivificar, tornar o espírito vivo. É quando o homem passa a viver, a buscar, a querer, né, congregar, mudar de atitudes. É quando você bebia, quando você se prostituía e você não faz, não pratica mais. No livro de João 6:63, falando sobre essa questão da mudança, né, que o homem tem que mudar, porque se ele não muda, fala mudar, não é na questão do exterior, né? Não é mudar de veste, mudar de corte de cabelo, né? Se pinta a unha, se não pinta, se pinta cabelo, se usa saia, não estou falando dessa mudança exterior. Em João 6:63, aí Jesus fala, né? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida, né? A condição que é colocada para esse novo nascimento simplesmente se baseia-se ou seja, no homem interior, na mudança do homem interior, que eu acredito que é o importante para a igreja, é você mudar interior. Porque se muda só o exterior, a gente corre no erro na questão dos sepulcros caiados, né? Como Jesus fala aos fariseus daquela época, né? São verdadeiramente sepulcros caiados, né? Por fora são bonitos, são limpos, mas por dentro eles são imundos, são cheios de podridão. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios,
no capítulo 2, versículo 1, nessa mesma linha de raciocínio sobre quem dá vida na verdade, né? Ele fala, ele vos deu vida, Efésios 2:1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando a pessoa passa a viver essa regra de fé que a Bíblia concede após esse novo nascimento, que simplesmente esse novo nascimento é um batismo, é o verdadeiro batismo, que está em Colossenses 1:13, não batismo com água. O batismo com água o batismo com água é um rudimento da lei que foi abolida na cruz. Então o apóstolo ele diz que Cristo, a partir do momento que a gente ouvimos o Evangelho, cremos, aí nós fomos ressuscitados, ou seja, passamos a ter direito a essa primeira ressurreição. Passamos da morte para a vida. Agora tudo isso é espiritual. Porque quando o homem não tem esse espírito, não tem Deus habitando em si, ele não tem a vontade própria, ele não anda espiritualmente, né? Ele não fala, ele não busca Deus, né? Que é o que está escrito lá em Romanos 10. Vamos ler Romanos 10. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, uns se fizeram inúteis, não há nenhum sequer. Não há nenhum que faça o bem. Isso é antes do homem que não tem Cristo, né? Ele está separado, está destituído dessa glória. Mas a partir do momento quando ele tem é, essa vida transformada, né? Essa vida mudada, aí ele entende que não mais pode fazer tais obras desse homem do passado, nesse homem que era separado dessa vida cristã. Indiferentemente do que vimos e ouvimos, né? Porque muito se diz de um novo nascimento. Novo nascimento, na verdade, é como eu estava lendo agora, que Jesus Cristo falou, que é no homem interior, né? Porque hoje a gente conhecemos pessoas, né? Enfim, nossos amigos se convertem, né? Eles têm aquela mudança drástica. Do dia para o outro ele sua forma exterior muda drasticamente. É que a maioria das igrejas ela pende por esse lado da questão da mudança, porque você tem que mudar, você tem que ser diferente, né? Ser diferente é ser diferente mesmo, mas o ser diferente é seu procedimento, seu agir, né? A forma de você falar. Mas isso não é um clique, né? Hoje você não dorme, acredito, você não dorme perdido e amanhã você amanhece salvo, né? Você fumava, você bebia, você, né, tem uma vida de prostituição, você tinha toda uma vida anterior a Cristo. Mas quando você se converte, você não vai deixar de beber, não vai deixar de fumar, você não vai deixar de se prostituir, simplesmente no clique. Né? Isso muda gradativamente, né? Você tem que vai se separando, vai crescendo e essas coisas vão desaparecendo da sua vida. Tem pessoas que assimilam muito rápido, outras assimilam mais lentamente. Por isso que devemos ser compassivos, né? Devemos nos compadecer desses mais fracos, mas nunca dizer que eles são é, na fé em si fraco na fé, né? Porque a igreja não é fraca na fé, ela deve ser débil, ou seja, ela é débil na fé, mas fraco não, porque a fé ela não tem medida, né? A fé que foi distribuída à igreja, né, nesse novo pacto, ela não tem medida. Às vezes somos débeis na fé, né? Não exercitamos, não acreditamos, enfim, mas nunca fraco. Nunca a fé é fraca.
Então, nessa mesma linha de raciocínio, nós entendemos que o homem, antes de ter esse espírito habitando nele, ele não tem força própria, não tem vontade própria, ele não tem capacidade de escolha, né? Aí é que entra os anjos, né? Os mensageiros, né? Porque anjos, no original grego, é angelos, que quer dizer mensageiro. Então, entra os pregadores da palavra, os evangelistas, os ministros, enfim, levando esse evangelho para todos os cantos e esse evangelho alcança alguns. Porque se você dizer que Cristo veio para todo mundo, você incorre no erro que todo mundo morre, todos os dias morrem pessoas sem essa oportunidade. Por isso que a gente aqui nós não acreditamos no livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio não existe. Porque vou dar um versículo só para não ficar muito longo o vídeo. Aqui mesmo em Romanos 3:10. Estamos falando de coisas espirituais, é óbvio. Então, o homem sem Deus no passado, ou seja, quando ele vivia na sua vida de degradação, ele estava morto espiritualmente. Então, o morto ele não tem capacidade de escolha, ele não fala, ele não anda. Requer que Jesus Cristo, com o Evangelho, ou seja, com a palavra que liberta, né? Porque se você ouve a palavra e crê naquele que enviou, ou seja, quando você reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, então você é vivificado. Então, a partir daí é que você começa a escolher as coisas. Essas coisas que você escolhe, você pode escolher tanto para a vida como para a morte. Aí é questão de escolha, é questão de obediência, já é outro assunto para outra conversa. Mas vamos nos limitarmos a esse novo nascimento, a essa mudança de caráter que quando o cristão ele se converte, ele tem que ter. Porque se ele não mudar esse seu caráter, não houve esse nascimento, não houve essa regeneração, não houve, na verdade, verdadeiramente o batismo, né? Não com água, esqueça o batismo com água. Batismo com água é do velho pacto, na lei de Moisés. Eu acredito nem da lei de Moisés, né? Porque na lei de Moisés não se batizava com água, né? Só quem apareceu batizando com água foi João Batista. Então, amados, o novo nascimento é uma renovação espiritual, né? Por completo, não é verdade? Deus age, na verdade, no íntimo das pessoas, né? Deus age, você vê que quando a gente, eu falo assim, nos convertemos, tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança de comportamento, tem que haver uma mudança de atitude com seus amigos, com seus familiares, na empresa. Nunca de roupa, mano. A roupa não muda ninguém. A roupa simplesmente só cria problemas, né? Cria um grande problema na igreja. É horrível, né? Não vamos nem falar porque eu não gosto de falar disso. Em Efésios 4:24, a gente falando sobre esse novo nascimento, quando nós passamos a ter Deus habitando em nós, aí há uma alegria, um regozijo, ter certeza eterna da salvação. Por que eu digo eterna da salvação? Porque Efésios 2:8 diz que a salvação é por graça. O que fizemos para ter essa salvação? Nada, simplesmente foi doada a nós. Deus usou a fé, que é dom do Espírito Santo, não de obras, ou seja, não foi por atitude própria, vontade própria, por galgar alguma coisa, não. Deus simplesmente me deu. Então, em Efésios 4, mediante esse mesmo raciocínio sobre esse novo nascimento que Cristo nos deu, ortogando o seu Espírito, que está dentro da igreja, que é o penhor, ou seja, o que é o penhor? É uma garantia. Porque se eu falhar, temos um penhor, né? Efésios fala sobre isso. A carta aos Efésios. Então, Efésios 4:24. E vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Veja que antigamente tínhamos esse velho homem, né? O homem pecador, né? O homem que só retenha o que era ruim,
o homem que vivia devasso praticamente. Ele não tinha entendimento, né? Só vivia no mal, pensamentos mal, procedimentos, né, maliciosos, enfim, todos esses procedimentos que a carne nos levava à perdição. Perdição não de vida eterna, perdição da própria carne, né? Porque a gente, assim, uma pessoa que fuma muito, qual é o fim dessa pessoa? Vai morrer de câncer. Uma pessoa que bebe muito, qual é o fim dessa pessoa? Né? Vai causar um acidente, vai morrer de cirrose, né? Simplesmente vai morrer, vai ter sua vida reduzida aqui na terra, mas está falando de carne, mas não de espírito. O espírito vai voltar para Deus, que o deu, né? Eclesiastes fala sobre isso. Então, por esta razão, né? Por esta razão, acostumamos dizer que é, tudo se tornou novo para esse novo homem. O homem, na verdade, se tornou vivo, né? Fala um homem espiritual, né? Que é o homem interior. Então, amados, mediante todas essas coisas, que anteriormente a gente tinha essa vida de devassidão, passamos a ter Deus em nós, que é o novo nascimento, que é o batismo verdadeiramente original, que é o batismo que nos lava do pecado verdadeiramente, aquele pecado original, que batismo com água não lava nada, só causa algum problema no meio do povo de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 10, né, em relação à questão desse pecado que nos trazia a ira de Deus sobre a igreja. Igreja essa, né, que foi comprada com sangue do Cordeiro. Então, havia um pecado, né, que jazia na carne da igreja, esse pecado que trazia a morte espiritual também. Foi, foi abolido na cruz, né? Foi abolido na cruz. Cristo aboliu esse pecado, que constava também de ordenança. Ele encravou na cruz, perdoou todas as nossas dívidas. Ele, pois quanto o ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, viver para Deus. Romanos 6,10. Ou seja, morremos ao pecado. Aí Cláudio, mas como, Cláudio, eu morri ao pecado? Que eu peco todos os dias, pensamento, palavras e obras. Veja só, amado. Quando a graça de Deus foi, ou seja, quando o Novo Testamento foi aberto, o que é o Novo Testamento? Muito se diz de que o Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas e João. Voltamos aqui às leis, nossas leis aqui do nosso país, que é Brasil. Se você tem um testamento, né, você redige um testamento, ou seja, você escreve um testamento, você está vivo, certo? Você falou, não, vou deixar uma casa para um filho, a outra casa para outro filho, um terreno para outro filho e o resto dos meus bens para outro filho. Mas esse testamento ele é fechado e guardado. Ele não tem valor nenhum enquanto o meu pai, que é o testador, viver. Ele não tem valor nenhum. Por quê? Enquanto o testador viver, ele está guardado lá, não vai ter valor. Isso eu estou falando em relação a Cristo e a lei de Moisés. Então Jesus, em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, ele estava vivo, amado. Então aquele testamento, né, aquelas histórias que narram a vida de Jesus Cristo, não é testamento. Porque Jesus estava vivo, então não tinha valor. Qual é o verdadeiro testamento que foi aberto? É quando ele morreu. Ele aboliu aquele velho testamento, que é Mateus 5,17. Ele findou a lei. Findando a lei, não há mais. Ou seja, porque a lei, o pecado veio agregado à lei. Quando não tem lei, não tem mais pecado. É o que Paulo está falando aqui.
Pois quanto ao ter morrido uma vez para sempre, morreu para o pecado, ou seja, para a lei de Moisés. Para o que estava escrito, que constava de ordenança, né? Aquela coisa toda. Que veio com aquele Adão, né? Que nos trazia essa ira de Deus na nossa carne. Mas quando Jesus morreu, ele abriu o Novo Testamento, mano. Aí começou a valer. Começou a valer. Então, testamento, eu acredito que para a nossa igreja aqui, toda a Bíblia é uma regra de fé, mas vivemos mais as cartas do apóstolo Paulo porque foi ao apóstolo Paulo que ele revelou o Novo Testamento. O pecado não mais tem domínio sobre nós. Na verdade, porque nós não estamos mais debaixo da lei, né? Antes de Jesus ser crucificado, tínhamos esse sentimento de... Tínhamos não, eles, né? Porque nós já nascemos sem esse pecado. Mortos no espírito, na verdade. Porque enquanto o evangelho não chegasse até nós não tínhamos essa justificação. Ou seja, a nossa mente não estava liberta do velho homem, dos pecados, dos prazeres e etc. Mas quando o evangelho chegou, nos lembramos de tudo, amada. Passamos a viver o que? O que o Espírito requer dos seus filhos. Então, por isso que aquele Jesus Cristo em carne, ele foi Cristo no cumprimento da lei. 1 Coríntios 5,16. Nós não devemos conhecer Cristo segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, agora não, há 2000 anos atrás, não devemos conhecer ele dessa forma. Mateus 19, 25 e 26. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, como pode ser salvo? Fitando nele o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Nós temos que entender uma coisa, que conseguir a salvação eterna é impossível aos homens. O que você vai fazer para conseguir sua salvação eterna? Não pecar? Não, você tem que me responder. O vídeo daí para você conseguir colocar um argumento que você consiga essa salvação. Porque na Bíblia não tem como você... Não, eu vou deixar de pecar. Mas você está em carne, amado. Você está vendo uma luta constantemente com a carne, né? Você pensou, pecou, pronto, perdeu a salvação. Por isso que a salvação não depende das obras. Ela é incondicional. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, né? Porque eles são loucuras. O Espírito em si, ele não coabita, não se junta, não bate com a carne. Não, o Espírito quer uma coisa, a carne quer outra. E nós vivemos nesse dilema, amado. Carne, espírito, espírito, carne. Mas não devemos pender pelo lado da carne, sempre pelo lado do espírito. E o espírito, ele tem que ser definido de uma forma que, além de todas as nossas, vamos dizer assim, né, a nossa vida, né, o nosso cotidiano, nossas experiências, nunca devemos deixar além do que está escrito. Se o que está escrito é que Deus me deu salvação eterna por meio da fé, então eu creio, eu acredito, eu confesso. Mas eu vivo nesse mundo ainda, mano. O que é que o apóstolo falou aos Hebreus? Com a única oferta, Hebreus 10, 14. Com a única oferta, ele nos aperfeiçoou para sempre. Ou seja, o nosso espírito é perfeito. Ah, Cláudio, mas eu peco. Sim, amado, tudo bem. Leia Salmo 89, 30. Né? Se meus filhos
me desobedeceres, se transgredir a minha lei, não andarem nos meus mandamentos, não permanecer nos meus estatutos, então punirei com vara as suas transgressões. Ou seja, Deus castiga, Deus, né? Deus, meu filho, não faz isso, e aquilo outro. Mas de modo nenhum retirarei dele a minha bondade. Ou seja, o que eu falei, o que eu disse? Pela graça sois salvos. Amado, então, o homem natural, ele, se você levar a Bíblia naturalmente, ou seja, pela seu lado carnal, é verdade, você nunca vai chegar a essa perfeição, nunca. Porque a carne nunca vai lhe deixar perfeito. Né? A carne, ela lhe acusa todos os dias. Você se acorda de manhã, aí vamos lá, aí passa, né, você assiste uma televisão, aqueles comerciais obscenos, essas novelas obscenas, e a carne lhe acusando. E a carne lhe acusando. Mas se você for viver assim, amado, você nunca vai ser um varão perfeito, amado. Tenha Cristo o alvo da sua vida. Leia as Escrituras, né? Leia as cartas de Paulo, principalmente. Porque você não é judeu, você é gentil, amado. Né? O que é que o apóstolo Paulo repreendeu Pedro lá na carta aos Gálatas? Repreendeu ele na face, cara a cara. Pedro, como é que tu, sendo judeus, quer viver como gentios, é obrigar os gentios a viver como judeus? Cara, nós somos judeus por natureza, nós não somos pecadores, não. Repreendeu na cara, amado. Então não seja um gentio judaizado, não, amado. Você é gentio, nós somos gentios. Temos a nossa própria cultura aqui, né? No São João gostamos de comer milho, né? Ah, mas milho é comida oferecida aos ídolos. Aí, amado, aí é outra questão, certo? O que é que faz mal ao cristão? É o que entra ou o que sai? Né, o apóstolo falou, mas é o que sai, amado. A língua, né, destrói não só um corpo, mas uma nação inteira. Um simples, um órgão tão pequeno do nosso corpo, mas ele acaba uma nação, amado. Vamos crescer espiritualmente, vamos deixar de beber leite, vamos comer o alimento sólido, feijão, arroz. Vamos deixar mandamento de homens para lá, né? Esquecer esse negócio de roupa, de batismo. Não, porque batismo nas águas é que muda o homem, não muda nada, amado. Batismo das águas não muda nada, não. O que muda, na verdade, é o seu procedimento, é o novo homem, é o espírito interior. É, Mateus 13:11. Ao que me respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não é dado conhecer. Veja só, amado. A alguns é dado conhecer o ministério de Deus e a outros não é dado. A igreja em si, né, por isso que você vê, não, caravana de tal, né, caravana de secretal, salvamos 10.000 almas aqui para Jesus, salvamos 8.000 almas para Jesus. Isso tudo é jactância. Né? Isso tudo é culto de si mesmo, porque ninguém salva ninguém. Quem salva é o Evangelho, é a palavra. Mas fica uma pergunta, puxa, é, a gente prega, né, fala, né, meu vizinho, meu parente, evangeliza ele há 3 anos e ele não entende, ele não, né? Mas amado, veja só, quando Jesus Cristo ele falou, né, lá em João, não me lembro agora, né, mas ele falou certa vez, vocês não acreditam, vocês não creem porque vocês não sois das minhas ovelhas. Na verdade, todo mundo ouve o evangelho. Todo mundo escuta o evangelho. Se você pegar um microfone e colocar um aparelho de som muito sofisticado com vários cornetas e alto-falantes, eu acredito que boa parte de uma grande região vai escutar. Mas ouvir com ouvido de ovelha é diferente. Por isso que o apóstolo, o Jesus está falando aqui no livro de Mateus. Ao que me respondeu, porque a vós outros, ou seja, é dado conhecer, ou seja, vocês vão entender. Mas aqueles, isso não é concedido, ou seja, existem pessoas aqui na face da terra que não é concedido entrar neste reino.
Quem são esses, Cláudio? É a terça parte, os anjos decaídos, a planta que o pai não plantou, o lobo, né, o joio no meio do trigo. Uma série de adjetivos que deu dar a esse povo, né? Quem são esses, Cláudio? Daí vai ficar difícil. Aí eu não sei quem é. Quem vai dizer é o evangelho, né? A palavra. A gente não como sair de não, tu é filho de Deus, tu é filho de diabo. Isso aí você não pode, mas o próprio evangelho ele testifica com a palavra, né? Jesus foi prosseguindo, né? E em Provérbios 21, também, né? Falando sobre essa mesma linha de raciocínio. Como ribeiro de água é assim o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Veja só. Muitos ouvirão a palavra, muitos ouvirão a palavra da verdade, o evangelho em si. Mas alguns crerão, são todos. Né? Por isso que a gente não acredita aqui no livre-arbítrio, nós acreditamos no arbítrio, que é depois que você se converte ao Senhor, aí você tem arbítrio, você vai decidir se quer ou não quer. Né? Se quer seguir a verdade ou não, se quer pecar ou não, aí é outra coisa. Mas o livre-arbítrio, ele é muito injusto, caso quem defende, por quê? Não dá direito de escolha às pessoas. Ou você crê para a salvação ou não crê para a condenação. Mas a condenação e salvação não depende do homem, como eu já falei anteriormente. Então, amados, um versículozinho para a gente entender sobre a questão de livre-arbítrio, se existe, se não é. Em Atos 16:14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu o coração para que ela entendesse as coisas que Paulo dizia. Quem abre o coração? Quem dá o entendimento? Quem guia a verdade? É o próprio Deus, amado. Né? Você vê, não houve mudança de roupa, né? Cabelo. Simplesmente ela creu no Senhor. João 3,8, Jesus Cristo falando, ele diz assim: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, né? Nascer de novo, nascer de novo é o que é devido, né? Na verdade, você tem que mostrar esses frutos, né? Do novo nascimento. Mas a questão é que não é segundo o querer, não é segundo a carne, é segundo a vontade de Deus. Amém, amados? O próprio Jesus falando, né, acerca dessas pessoas que não vão crer, ou seja, Deus não deu esse direito a elas, né, que é uma semente que o Pai não plantou. Enfim, né? é, Depois eu postarei outro vídeo e a gente entenderemos a questão dessas duas sementes. João 8, 43, 44 e 47. João 8, 43, 44 e 47. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Por isso que eu estou falando. Um cristão, quando ele ouve a palavra, lê e crê, esse aí já deu, né, já subiu mais um degrau. Ele já está se alimentando de um alimento mais sólido. Porque você tem que acreditar, mano. Tem que acreditar no que está escrito. Acabe com esse negócio de, mas tá aqui, mas o meu pastor diz que não. Acredite. Agora procure, estude. Tire suas dúvidas. Nunca invalide o que está escrito. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Aí Jesus respondeu: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo e quereis que é o vosso pai. E quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Quem foi homicida desde o princípio? Foi Caim? Não, mano. Foi o diabo, porque Caim é da semente do mal, da semente da perdição.
É o lobo transvestido de ovelha. É as duas sementes. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. É próprio, é normal ele falar mentira. Porque é mentiroso o pai da mentira. Quem é Deus, né? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dás ouvido. Porque sois tu, né? Porque não sois de Deus. Ou seja, existem pessoas aqui, amados, que é incapaz de ouvir, né? Não descendeu de Deus. Descendeu da semente maligna. Salmo 51, 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Veja só. Salmo 51, 5. Veja que não há esse livre-arbítrio. Não é o homem que busca Deus. Esta condição do ser humano, é, ele tá, né, eu acredito que algumas pessoas se equivocam, né, nessa forma de que o homem, né, tem essa capacidade, ou seja, quando ele estava no pecado, amado, depois de que ele é batizado, não, né, depois que ele se batiza, né, e quando eu falo batismo, é Cristo vir morar dentro de você, não é essa coisa que a gente escuta aí, de buscar o Espírito Santo, depois que a pessoa já está na igreja, como é que vai se batizar de novo? Mas, né, só se for nas águas, né, já é outro batismo, né, falando no verdadeiro batismo é quando confessamos Jesus Cristo e ele vem fazer morada em nossas vidas para que, fazendo-se morada, a gente começamos a buscar as coisas do Espírito. Falando também sobre filho de Deus, filho do diabo, nessa questão, né? Salmo 58:3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Veja aqui. Nasce, já se descaminham proferindo mentira. E eles já nascem, amado. Da mesma forma que Jeremias falou, que Deus me escolheu desde o ventre, os filhos do maligno também são descendentes, eles já nascem descaminhados para esse fim. Quer entender melhor isso? É, Deus deu uma ordem a rei Saul para destruir os amalequitas. Aí Deus, olha Saul, tu destrói cachorro, gato, animal, homem, mulheres e crianças de peito. Aí eu pergunto, Cláudio, por que Deus mandou matar as crianças de peito, que crianças de peito não fizeram nada? Já nascem descaminhadas. Deus sabe quem é. Agora, para mim, eu me choco quando eu vejo essas coisas na Bíblia. Mas fazer o que, né? Quem conheceu a mente do Senhor, né? Gênesis 8:21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Veja como é o coração do homem, né? Antes de ter Jesus Cristo. Mas vamos lá, né, amados? Fazendo um breve resumo sobre essa questão do novo nascimento, o amado ele tem que entender que novo nascimento é no íntimo, é no interior, viu? Mas no interior mesmo. Não é essa hipocrisia de não, é no interior, mas tem que mudar de roupa, mudar, né? Tem que ser parecer. Não existe na Bíblia parecer crente. Tem, não, mas eu pareço um crente. Não, não existe. Isso aí é uma hipocrisia. São coisas de homem, culto de si mesmo, né? Rigor ascético. Você deve ser. Você é um cristão, amado. Mas você pratica boas obras porque você é um cristão. E por aqui a gente ficamos. Né? O vídeo demorou demais. Eu sempre queria fazer um vídeo em torno de 10 minutos, 15, mas já está em 40 minutos e a gente aqui falando. Mas eu vou tentar, nos outros vídeos, eu vou tentar resumir o que eu quero falar e ficar em torno de 10 minutos, 15, para ficar mais fácil o entendimento. E que
essa semente que foi plantada agora, ela cai em terras boas, germine depois a 30, a 60, até a 100 por um da semente. E os amados eles fiquem na dispensação da graça de Deus, né? Nesse descanso que é o nosso sábado eterno, né? Que é o descanso da graça. E que Deus conceda o espírito de revelação no pleno conhecimento, né? Que todos retenham Cristo como o único, soberano Senhor nosso. Graça e paz.